Oi gente, esse é o quarto dia de veda e eu percebi que até agora eu não tinha me apresentado, ou seja, quem chegou agora no canal não sabe nem meu nome, mas então, né, eu me chamo Morgana e nesse vídeo eu vou falar sobre o quadrinho Kardec, do Carlos Ferreira e Rodrigo, e sobre Ouro, Fogo e Megabytes, do Felipe Castilho. Vou começar falando sobre Ouro, Fogo e Megabytes para qualquer idade. É um livro lindo para começar a história. Eu achei engraçado, eu achei que dá tipo uma adrenalina nas cenas de ação. Eu achei muito inteligente, então eu adorei a história. Bom, tem esse menino, o Anderson Coelho, que tem 12 anos. A única coisa que ele é bom mesmo na vida é num jogo de RPG online, em que ele é um elfo chamado Shadowhunter. E nesse jogo, que ele jogava com os amigos, inclusive com um amigo da escola, e que ele era sempre o líder e era sempre muito bom nesse jogo ele conhece um personagem que quer falar com ele e sabe o nome dele de verdade, porque ele sempre usava o nick no jogo, e um personagem chega e fala que quer falar com o Anderson. Depois ele recebe uma ligação e depois o cara aparece na casa dele falando que tinha uma missão pra ele, uma coisa secreta e tal. E ele vai pra São Paulo ajudar a organização. Ele não entendeu ainda o que ele tem que fazer. E lá ele conhece algumas pessoas, algumas crianças, uns jovens, e tem o chefe, que é um cara negro de uma perna só, e que é um personagem muito interessante, assim, super carrancudo e bravo e tal. Aquele tipo de gente que é tão fechada que chega a ser engraçado. O que o Anderson sabe é que a organização tá preocupada com o meio ambiente e ele vai ajudá-los de alguma forma. Ele descobre como que a organização chegou neles, que tem alguma coisa relacionada ao jogo que ele jogava. Demora um pouco a aparecer os personagens folclóricos, assim, de maneira explícita, mas quando aparece é muito legal. Tem uma cena em que o Anderson vai enfrentar uma cuca no meio de São Paulo. Eu só fui em São Paulo uma vez, mas quando eu li essa cena e imaginei tudo isso acontecendo no meio de São Paulo, no meio de uma rua totalmente movimentada, eu achei impressionante. Nessa cena da cuca tem uma coisa muito engraçada, o Anderson tá lá sofrendo, acontece uma coisa, ele enfrenta a cuca, beleza? E naquele desespero, o Anderson não é o elfo que ele era no jogo, né? Então ele não sabe lutar, ele não sabe usar arma, ele não sabe fazer nada, ele mal sabe correr, mas aí ele vira no meio da luta e chama a cuca de Paquita do Inferno. Ok. Além da cuca, vão aparecer outros seres folclóricos como boto, saci, lobisomem. Tem alguns seres que eu não conhecia ou não lembrava. O que eu achei mais legal na história é que conseguiu unir tecnologia com um elemento folclórico e ainda num contexto econômico muito forte, assim, falando como o meio ambiente é destruído à custa do lucro. O que acontece é que os seres folclóricos estão preocupados uns com os outros porque eles estão num mundo em que a natureza é cada vez mais ameaçada e destruída, então eles se protegem. Isso que eu vi em Ouro, Fogo e Megabytes, da ligação entre natureza versus civilização, isso também está aqui em Kardec, no contexto histórico, no contexto da época em que o Kardec vivia. Geralmente eu não comento HQ porque, primeiro, eu leio pouco HQ, eu leio umas 3 HQs no ano. Também porque quando eu tentei fazer um vídeo de HQ aqui no canal, eu não sabia exatamente o que comentar, porque HQ não é só a história, né? HQ é o desenho, HQ é o traço, HQ é todo um lance visual que eu ainda não sei como comentar exatamente. De maneira bem leiga, eu posso dizer pra vocês que eu achei muito interessante tanto os desenhos como algumas sacadas, que nem essa cena aqui, em que eles estão em volta de uma mesa e os quadros ficaram assim. Tá, então vamos falar agora sobre Kardec. Kardec é uma história de transformação. Transformação do professor Rivel, sei lá, eu não sei como é que fala, meu francês, em Allan Kardec. O Allan Kardec é o pseudônimo do professor Rivel, mas aí o livro começa ainda antes dele virar o Allan Kardec, e ele era uma pessoa muito cética quanto a um fenômeno que estava acontecendo na França. Isso é mais ou menos em 1850 alguma coisa, que eram as chamadas mesas giratórias. Ele conversa com um amigo dele e sempre tem toda aquela coisa de ciência envolvida, e eles estão tentando explicar essas mesas giratórias por uma coisa que eles chamam de magnetismo animal, que era o que o Kardec estudava antes de ser Kardec. Uma coisa que eu achei muito interessante na história é que você percebe muitos caras fodas na mesma época, vivendo e convivendo em Paris. E aí o professor Rivel vai num espetáculo de um ilusionista. Depois desse espetáculo ele encontra com um amigo, e conversando, esse amigo convence o Kardec, antes de Kardec, de ir numa das sessões da mesa giratória. E ele começa a se envolver, e ele conhece a família Bodin, que é uma família de médiums
E ele recebe uma mensagem dessa família de que a vida dele estaria ligada com esse fenômeno das mesas giratórias. Falar sobre a história dele é falar sobre religião e é sempre complicado. Mas enfim, de todo jeito é uma história muito interessante, acreditando ou não no lado dos espíritos. Vale a pena ler o quadrinho tanto para quem é espírita quanto para quem não é. Eu acho que para quem é espírita vai ser mais legal ainda. O que eu achei interessante na história foi poder justamente ver essa questão da modernidade versus aquilo que seria mais importante. Nesse caso não é a natureza, e sim a espiritualidade, sim um equilíbrio energético, digamos assim. Quando o professor Rival está conversando com um dos amigos dele, e eles estão andando pelas ruas de Paris, e aí o amigo dele fala sobre como essa reforma urbana de Paris está fazendo alguma coisa acontecer, que no caso seriam as mesas giratórias, que as mesas estariam ligadas ao que estava acontecendo a Paris e ao que estava acontecendo em todo o mundo. As mesas giratórias são um fenômeno real. Os espíritos revolucionaram uma forma de comunicação justamente agora, quando criamos as indústrias e as máquinas e nos considerávamos o centro da vida. Todos esses prédios destruídos não eram simplesmente paredes, eram histórias vivas, histórias de famílias e tal. E aí o professor Rivel, tu parece contra o desenvolvimento e o progresso. E aí o amigo dele fala, não, eu não sou contra, mas o que está acontecendo não é desenvolvimento, muito menos progresso. É o início da desumanização do mundo. E isso se encaixa perfeitamente no contexto de Ouro, Fogo e Megabytes. Porque alguém vendo o inimigo da organização, que era o Wagner Rios, destruindo a natureza, mas gerando muita riqueza para ele, né, não sei mais para quem, alguém poderia falar que ele está ajudando ao desenvolvimento, que assim o país está se desenvolvendo, a economia, né, está se desenvolvendo. Isso não é se desenvolver. Outra coisa que eles têm em comum é que tanto Kardec é uma história de transformação, do professor Rivel para o Kardec, quanto Ouro, Fogo e Megabytes, do Sheldon Hunter, né, o elfo do jogo online, para o Anderson Coelho sendo um líder na vida real, não só na vida online. Quanto ao quadrinho, ele é preto e branco. Achei os traços bem bonitos, mas o final eu achei incrível. O professor Rivel recebe uma mensagem de um espírito e aí você vai acompanhando o que o espírito diz. Só que aí você começa a tendo que virar o livro para ler o que está escrito. Aqui tem algumas imagens de algumas personalidades, né? Figuras importantes, líderes mundiais, o Marx, o Guevara, Nietzsche. E eu ficava tentando identificar as pessoas. Tem o Chaplin aqui. E o quadrinho termina desse jeito, de cabeça para baixo. E aí, outra coincidência, né? Porque aqui tem um glossário muito engraçado. E aqui também tem um glossário que não é engraçado, mas que é muito informativo no sentido de identificar várias personalidades que aparecem na história. Bom, então é isso. Um livro super divertido, inteligente e tem algumas coisas que você já sabe o que vai acontecer na história. Deixa eu contar só uma coisa. Um comentário rápido. Tem um menino na escola do Anderson que quando eu li que ele fazia as tarefas antes da professora pedir, eu falei, véi, esse cara não é confiável. Que tipo de pessoa faz tarefa antes do professor pedir? Wilson Caladão, não confio nele, tá? Se você quer assistir outros vídeos aqui no canal, eu sugiro o vídeo Elementos Folclóricos, Cira e o Velho e o Hobbit. Cira e o Velho é um livro nacional e que também fala sobre folclore brasileiro de uma maneira bem diferente, são livros bem diferentes. E outro vídeo que eu sugiro, do contexto em que se passa a história de Kardec, é Cientificismo, um estudo em vermelho e a carne. Então é isso, se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Esse mês tá tendo vídeo todos os dias por causa do Veda. E se gostou do vídeo, dê um joinha e a gente se vê amanhã. Tchau!